Sobrenatural. Capítulo 3. A miséria da pobreza. De 1916 a 1917. A escola expandiu a percepção de Billy de várias maneiras. Ele tomou conhecimento de um mundo além das verdes montanhas da Indiana e Kentucky, um mundo em guerra. Ele ficou sabendo de países que ele nem sequer sabia que existia: Alemanha, Áustria, Hungria. E ele soube como esses países tinham formado uma aliança contra a França, Grã-Bretanha e Rússia, embora no outono de 1916 os Estados Unidos da América ainda permaneciam neutros e a senhorita Temple mantinha seus alunos informados sobre os acontecimentos estrangeiros. Ela frequentemente trazia jornais à escola para ler para as crianças os artigos sobre a guerra. A imaginação de Billy agitou-se com relato sobre os soldados de infantaria e generais comandantes, ferozes batalhas e heróis românticos. Algumas vezes ele gastava metade da hora do recreio observando fotografias de soldados que estavam impressas do jornal. Ocasionalmente ele via soldados no centro da cidade de Jeffersonville. Seus limpos uniformes militares incendiavam a imaginação dos 7 anos de idade de Billy, fazendo-o desejar ser um soldado também. Lloyd Ford, uma colega de Billy, tinha ganho um uniforme de escoteiro por vender a revista Pamphlet durante os meses de verão. Frequentemente Lloyd usava para ir à escola, o que aumentava a inveja de Billy. O uniforme tinha uma insígnia da parte da frente. Listras se destacavam nas mangas, um estilo de chapéu militar e uma listra dos lados de cada perna da calça. O uniforme de escoteiro de Lloyd Ford parecia ser tudo o que Billy gostaria de ter como um traje. Se alguma vez ele pudesse usar tal uniforme, ele sabia que se sentiria muito importante. Um dia, Billy conseguiu ter coragem suficiente para pedir: Lloyd, quando você não usar mais este uniforme, você o daria a mim? Lloyd disse: certamente, Billy, eu o darei a você. No final do mês de outubro, o clima começou a esfriar. Os campos ficavam atapetados de geada a cada manhã e raramente derretia antes das 10 horas. Billy ainda não tinha camisa. Tremendo de frio, ele ia correndo para Utica Pique. Se ele chegasse à escola mais cedo, poderia aquecer-se próximo ao fogão a lenha antes que a aula começasse e ele tivesse que tomar seu lugar designado. A senhora Watson, a esposa do patrão de Charles, deve tê-lo visto correndo para a escola com o peito descoberto, porque um dia ela lhe deu um casaco usado que tinha um símbolo de uma águia estampado na manga. Amando o conforto de estar aquecido, Billy usava aquele casaco a cada minuto quando trabalhava ou brincava do lado de fora da cabana. Na escola, ele mantinha seu casaco
afinetado até o pescoço, para que nenhuma das outras crianças visse que ele não usava camisa por baixo. Dormindo no sótão à noite, Billy e seus irmãos mais novos podiam ver estrelas ao espiarem através da mata junta, quando nevava. Ela Brana cobria seus meninos com um encerado para mantê-los secos enquanto dormiam. Pela manhã, o encerado estava salpicado de neve. Ela Brana preparava o café da manhã antes que os garotos acordassem. Biscoitos quentes e melaço de sorgo. Em uma manhã, ela foi até a escada que dava para o sótão e chamou: Billy, você e Eduardo desçam para tomar o café. Billy respondeu: Mamãe, não posso enxergar. Tem alguma coisa nos meus olhos. A brisa fria circulando através do sótão durante toda a noite fez com que suas pálpebras ficassem fechadas e grudadas. A mãe disse: Está com problema em seus olhos? Espere um minuto. Vou buscar gordura de graxinim. Sempre que Charles matava um guaxinim, ele separava a gordura da carne e ela Brana a fritava e guardava em um recipiente. A gordura de guaxinim era da família cura para tudo. Ela dava para seus filhos quando estavam resfriados com terebentina e querosene. Eles tomavam isto para dor de garganta. Então, ela mornava a gordura de guaxinim e massageava as pálpebras de seus meninos até que eles pudessem abrir os olhos. Billy e Eduardo iam para a escola na neve, algumas vezes seguindo os rastros de carroça, outras caminhando através dos montes de neve. Eles chegavam na escola encharcados até os joelhos. Felizmente, os sapatos e as calças deles secavam até a hora do almoço. Eles sempre levavam o lanche em um balde de meio galão que era usado para melaço. Dentro do balde, a mãe deles colocava um pequeno jarro com verduras, outro cheio de feijão, 2 pedaços de pão de milho que restava do café da manhã e 2 colheres. Billy podia sentir o cheiro de pão assado que as outras crianças levavam para o lanche. O cheiro era muito bom. Ele então via que aquelas crianças comiam sanduíches e biscoitos no almoço, e ele tinha vergonha de deixar que os outros vissem seu humilde feijão e pão de milho. Então ele e Eduardo caminhavam até a beira do rio, sentava-se sobre uma tora e colocava o jarro entre eles, para que pudesse com privacidade comer o lanche. Primeiramente, Billy pegava uma colherada bem cheia de feijão, então era a vez de Eduardo. Depois, a de Billy, novamente, revezando e cuidando para que os jarros esvaziasse por igual entre eles. Ao aproximar o Natal de 1916, a senhora Temple fez com que seus alunos cortassem tiras de papel das cores vermelhas, branca e azul e colasse umas nas outras formando uma corrente, para levarem para casa e pendurarem suas árvores de Natal. Charles nunca tivera uma árvore de Natal na cabana, mas quando ela Brana viu a decoração de seus filhos, ela estava determinada
que este ano seria diferente. Pegando o machado dentre a lenha, ela trouxe para casa um pequeno cedro bem espesso. Ela pendurou as 2 correntes de papel sobre os galhos. Porém, a árvore ainda parecia muito descoberta. Charles havia plantado alguns pés de pipoca no jardim naquele verão, e ela, Brana, pensou ser este o tempo ideal para fazer uso deste produto. Ela colocou um tanto de milho de pipoca numa vasilha tampada, levou ao fogo, sacudindo de vez em quando até que estourasse. Com uma agulha e linha, ela fez uma longa corrente de pipoca. Então a enrolou ao redor da árvore várias vezes até que ela estivesse satisfeita. Agora parecia uma árvore de Natal de verdade. Depois que ela, Brana, decorou a árvore, havia sobrado um tanto de pipoca. Então ela arrumou o restante no balde para que Billy e Edward levassem para a escola para saborearem na hora do almoço. Os 2 garotos deixaram seus recipientes com os lanches no vestiário. Os 2 garotos deixaram seus recipientes com os lanches no vestiário, na parte de cima de uma estante onde as outras crianças penduravam seus casacos. Billy ainda usava seu casaco durante todo o dia, até mesmo dentro da sala de aula. Lá pelas 10 horas da manhã, a mente de Billy concentrou-se naquelas pipocas. Como estaria o gosto? Então ele pensou, será que eu poderia experimentar um bocado antes do almoço? Então ele levantou a mão e pediu à senhora Temple se ele poderia obter licença para ir ao banheiro. Ela disse que sim. Enquanto Billy passava através do vestiário, ele tirou a tampa do balde em que estava seu lanche, pegou a mão cheia de pipocas e colocou a tampa de volta no lugar. Ele saiu do lado de fora, atrás da chaminé feita de tijolos, e comeu as pipocas, deliciando uma por uma. Cuidadosamente, ele limpou as mãos, a face antes de entrar, para que então não houvesse evidência de sua trapaça. Na hora do almoço, Billy e Edward desceram até a beira do rio para comerem sobre a tora. Cada qual queria comer primeiro aquelas pipocas. Quando eles abriram o balde, viram que 1/3 das pipocas havia sumido. Edward olhou para Billy com inocente admiração e disse, aconteceu alguma coisa com essas pipocas? Billy tentou olhar tão admirado quanto seu irmão. Sim, certamente aconteceu. Edward nunca suspeitou da verdade. Na véspera de Natal, os meninos penduraram suas meias. Na manhã seguinte, cada um encontrou uma laranja e 3 pedaços de doce dentro de cada meia. Billy pensou, que grande camarada é o Papai Noel em vir e me trazer isto. Ele comeu sua laranja no Natal, mas as cascas ele secou e as carregou com ele no bolso do casaco por semanas, chupando-as como bala. Em algum dia de fevereiro de 1917, Billy notou que Lloyd Ford não estava mais usando seu uniforme de escoteiro para ir à escola desde as férias do Natal. Ele perguntou, Lloyd, e o seu uniforme de escoteiro? Lloyd disse, me desculpe, Billy, eu esqueci que você queria ele. Vou pedir para minha mãe. No dia seguinte, Lloyd trouxe notícia de desapontamento. Mamãe pegou o casaco e colocou para o cachorro se deitar em cima, Billy, e fez uso da calça para remendar as calças do papai. Não sobrou nada a não ser uma polaina.
Corajosamente, Billy disse: então traga-me a polaina. Agora Billy estava orgulhoso em possuir uma polaina de um gasto uniforme de escoteiro, com uma listra de um dos lados e um cordão em uma das extremidades. Ele queria tanto usar aquela polaina para ir à escola, mas ele não sabia de que modo faria isto. Então ele guardou a polaina no bolso do casaco, onde ela estaria à mão quando uma boa desculpa viesse. Ele não teve que esperar por muito tempo. Uma enorme tempestade de inverno caiu com sua branca fúria sobre a região de Indiana. Alguns montes de neve mediam mais de 5 metros de altura. Após a chuva de neve cair, deixou a copa das árvores cobertas de gelo e também condições apropriadas para se usar trenó. Os estudantes da escola Utica Pique agora aproveitavam a hora do recreio para andarem de trenó. Descendo uma grande colina próximo dali, todas as crianças tinham seus trenós guardados para este tempo. Todas tinham trenós, isto é, exceto Billy e Edward. Billy lembrou-se de um grande e velho tacho de metal que estava jogado próximo ao rio. Ele o buscou e logo ele e Edward se juntaram às demais crianças no topo da colina. Eles subiram no tacho. Billy, na parte de trás, passava as pernas ao redor de Edward, que estava na frente, e desciam a colina disparado, rodando como parafuso enquanto deslizavam. Isso era um grande divertimento. Porém, aconteceu que o fundo enferrujado do tacho se rompeu, e eles então tinham que encontrar alguma outra coisa que pudesse usar como trenó. Nesse tempo, eles transformaram uma lasca de tora, cortando até que a parte da frente vagamente se parecia com um trenó. As condições do tempo, fazendo com que a neve caísse, contribuía para que houvesse gelo suficiente para que o trenó improvisado funcionasse. E os dois garotos montassem e desfrutassem de grandes velocidades nas descidas íngremes da colina. Em uma das corridas individuais, os garotos tiveram uma queda desagradável ao pé da colina. Billy levantou-se todo salpicado de neve e fez de conta que sua perna estava doendo. As outras crianças juntaram-se ao redor perguntando se ele estava bem. "Oh, eu machuquei minha perna", ele falou gemendo. Então, de repente, teve uma ideia. "Isso me lembra que eu tenho uma das polainas do meu uniforme de escoteiro no bolso. Isto fará uma boa bandagem." Pegando a polaina do bolso, ele puxou-a sobre o tênis e colocou ao redor da perna dolorida, ajustando-a no lugar com o cordão. Bem, naquele momento o sino da escola soou, chamando-os de volta à sala de aula. Naquela tarde, a senhora Temple pediu que Billy viesse ao quadro negro. Ele se manteve em um dos lados do quadro, fazendo sua lição, esperando que os outros alunos não dissessem que ele tinha um uniforme somente em uma das pernas. Mas é lógico, todos notaram. Risadinhas suprimidas logo se tornaram em gargalhadas. Billy começou a chorar e a senhora Temple deixou que ele fosse para casa mais cedo. Em abril, a senhora Temple trouxe a de Louisville um jornal para a escola com a seguinte manchete: Estados Unidos declara guerra contra a Alemanha. Ela leu o artigo em alta voz, explicando que em 18 de março de 1917,
Submarinos alemães afundaram 3 navios mercantes dos Estados Unidos, forçando o presidente Woodrow Wilson a dar fim à neutralidade da América. Os Estados Unidos da América tinham entrado em guerra. Do lado de fora do prédio da escola, as árvores de carvalho estavam brotando. Os dias começaram a se tornar cada vez mais quentes. Numa tarde, Billy sentou-se, suando em seu pesado casaco de inverno. Seus dedos agora apareciam através dos buracos que havia em seu tênis. Um dia a senhora Temple notou que os alunos que se sentavam na parte de trás da sala faziam caretas, tampavam seus narizes como se tivesse algo cheirando mal. Ela queria saber se isso tinha alguma coisa a ver com o jovem William Branham. Por que aquele garoto insistia em usar seu casaco em uma tarde tão quente? Ela disse: William, por que você não tira o casaco? Você não está com calor? O coração de Billy pareceu que ia parar. Ele não podia tirar o casaco, ele não estava usando camisa. Não, senhora, eu só estou com um pouquinho de frio. Ela ficou surpresa. Você está com frio em um dia como este? Sim, senhora. Ela disse: é melhor você vir aqui e se sentar perto do fogo. Billy havia mantido seu segredo durante todo o inverno e ele não iria permitir que isso escapasse agora. Com hesitação, ele mudou de assento para próximo do protuberante fogão, enquanto a senhora Temple acrescentava ao fogo mais uma pá cheia de carvão. Gotas de suor formaram em sua fronte e então escorreram por sua face. A senhora Temple perguntou: William, você ainda está com frio? Sim, senhora. Ela maneou a cabeça. Você deve estar doente. É melhor você ir para casa. Billy ficou em casa vários dias, querendo saber como ele poderia conseguir uma camisa para que ele pudesse voltar à escola. Sua tia, irmã de seu pai, morava do outro lado da colina de onde eles moravam. Ela tinha uma filha que era quase da mesma idade de Billy. Ela tinha estado visitando-os recentemente e sua jovem prima havia deixado um vestido. Embora fosse todo estampado, Billy decidiu que ele poderia obter uma camisa desse vestido. Ele cortou quase toda a parte da saia e, ao vestir, colocava a sobra por dentro da calça. Então examinou-se no espelho quebrado que ficava pendurado numa macieira do lado de trás da cabana. Ele maneou sua cabeça e cruzou os dedos. Quando as crianças da escola viram o tecido estampado que aparecia em seu peito, em tom gozador disseram: isso é um vestido de menina. Não, não é. Billy insistiu: este é meu traje de índio. Eles riram e zombaram dele sem misericórdia. Billy Branham estava usando um vestido de menina. Que maricas! Apesar de ser ridicularizado, Billy usou aquela camisa todos os dias até que terminasse as aulas naquele verão. Ele tinha que fazê-lo, isso era a única camisa que ele possuía.